Olá, queridos irmãos, mas uma oportunidade de que podemos estar juntos através desse vídeo para estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero agradecer a você que vai estar ouvindo essa mensagem, pedindo a Deus que Ele te abençoe ricamente, para que haja transformação na sua mente, no seu coração. O tema da mensagem de hoje é Vencendo a Amargura. O texto base para esta mensagem encontra-se em Ruth, capítulo 1, verso de número 20, que nos diz: Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Oremos. Pai amado, te agradecemos pela porção da tua palavra que acabamos de ler. Suplicamos o teu favor no sentido de que esta palavra venha de encontro à minha necessidade, às nossas necessidades, para que tudo aquilo que fizermos doravante seja para a honra e glória do teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amargura, queridos, é um sentimento de descontentamento que, embora frequentemente brando, pode deixar resquícios que podem durar por muito tempo. Por vezes é possível perceber este sentimento no semblante, nas palavras, nos gestos e na atitude de uma pessoa. A recusa cega e doentia pela reconciliação faz aguçar ainda mais a amargura em cada uma de nossas vidas. Esse sentimento também é causado por uma inabilidade da pessoa em lidar com a raiva. Quem é amargo, ele começa a ter esse sentimento de raiva, de frustração, de irritação e de tristeza, ou seja, sentimentos negativos. Porque quem é amargo acaba sendo uma vítima de uma série de acontecimentos ruins, porque não soube lidar e lidar de uma forma boa com o que houve na sua vida. Nós ficamos também amargurados quando sentimos tristeza por algo que nos desagradou. E isso provoca um efeito cascata. A amargura gera decepção, que é um tipo de um dreno da admiração sem a qual não se sustenta nenhum tipo de laço forte. Por outro lado, tudo isso pode piorar e evoluir para algo mais profundo, que é o rancor, ou seja, uma sensação que aprisiona e causa sofrimento e amargura em nossas vidas. Quando nós guardamos a amargura, ou uma amargura, e pensamos na dor que sofremos, o nosso cérebro reage como se estivéssemos em perigo naquele momento. Então ele produz substâncias químicas ligadas ao estresse, que faz com que nossas ações sejam limitadas. A parte pensante do cérebro fica limitada e assim nós agimos sem pensar para nos livrarmos dessa sensação de perigo. A amargura, pois, é um sentimento avassalador. Muitas pessoas são destruídas por ela por viverem debaixo das ruínas dos seus sentimentos. Há pessoas, queridos, que perdem a alegria de viver e ficam ruminando essa amargura no coração. E neste caso aqui nós temos aqui a história de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, que enfrentaram duras circunstâncias em Belém, que é a casa do pão,
conforme Rute capítulo 1, versos de 1 a 22. Assim, nós podemos dizer que faltou pão na casa do pão. E aquela família, para fugir dessa crise econômica, mudou-se para Moabe, para buscar sobrevivência e segurança naquela cidade. Porém, ali encontraram a máscara da morte. Em Moabe, Noemi perdeu o marido e os seus 2 filhos, conforme os versos 3 a 5. Agora ela estava velha, viúva, pobre e sozinha em terra estrangeira. O que aconteceu com ela? As circunstâncias pareciam conspirar contra ela. Então o seu coração se encheu de amargura. E logo que Deus mudou a sorte de Belém, Noemi então ela resolveu voltar para a sua terra. E nesta volta ela expressa sua amargura, mas também nessa volta Deus a restaurou dessa amargura, lhe abrindo a porta de esperança. Então, que possamos aprender com Noemi como fazer para vencer a amargura. O primeiro ponto dessa mensagem é que nós devemos entender que Deus está no controle de tudo. Não podemos deixar de entender isso na nossa vida. Deus, amados, está sempre no controle de tudo. Mas na vida de Noemi, nós podemos observar que ela lançou a culpa de suas perdas em Deus. No verso 13, por exemplo, ela diz que Deus havia descarregado sobre ela a sua mão. No verso 20, ela afirma que o Todo-Poderoso lhe dera grande amargura. No verso 21, na sua parte A, ela diz que saiu feliz de Belém, mas o Senhor a fizera voltar para Belém. No verso 21b, ela acusa Deus de ter se manifestado contra ela e a afligido. Aqui nós podemos observar que Noemi olhou para Deus como o causador da sua dor. Ela entende que Deus era o protagonista e o responsável por todo o seu sofrimento. Na sua leitura, Deus estava contra ela e nunca ao seu favor. A sua amargura mais profunda não era por causa das suas perdas, mas porque Deus estava passando a mão sobre ela, pesando na verdade, não é? Noemi olha para a vida de uma forma como se estivesse olhando uma roupa ao avesso. Ela não discerne o propósito soberano de Deus que se desenrolava na sua vida e por meio da sua vida. Isto é o que muito de nós fazemos. Fazemos exatamente assim. Nos queixamos da nossa perda, até mesmo que Deus nos esqueceu, que nós estamos sós, motivo pelo qual continuamos a olhar a nossa vida de uma forma errônea, quando deveríamos discernir o propósito de Deus para a nossa vida. Na verdade, queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós devemos perceber que Deus estava escrevendo um dos capítulos mais emocionantes da história da humanidade, por intermédio daquela viúva, a fim de que ela fosse a avó do grande rei Davi, família de onde nasceria o Messias, o Salvador do mundo. Assim, ela precisava retornar, voltar para o seu povo. E nós devemos aprender aqui, com estes relatos, e nos momentos de maior gravidade da nossa vida, não culpar a Deus
por aquilo que está nos fazendo guardar a amargura, que possamos fazer o que nos orienta o Salmo de número 121, versos 1 e 2, que nos diz: elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Queridos e amados do Senhor, quando as coisas acontecem conosco, não significa dizer que Deus está pesando a mão sobre a nossa vida para nos amargurar, porque não nos ama. Ao contrário, nós devemos pensar sempre que é o Senhor que nos guarda de todo o mal. É Ele quem guarda a nossa vida. Ele guarda a minha vida e Ele guarda a sua vida. Segundo ponto é que nós devemos saber que, além de pessoas, Deus nos ama verdadeiramente. Deus me ama e Deus te ama. Quando Noemi, já velha, viúva, pobre e sozinha, voltava para Belém, sua nora Ruth, viúva de Malom, demonstra-lhe de forma eloquente um grande amor. As palavras de Ruth a Noemi são relembradas com grande emoção ainda hoje nas cerimônias de casamento. Lemos nos versos 16 e 17. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Esta é uma das maiores declarações, uma das maiores afirmações de salvação encontradas em toda a palavra de Deus. Em essência, é isto que deve nos caracterizar a todo aquele que se achega a Cristo. Nessa consagração aqui, queridos, não há nada de olhar para trás. A morte está exposta, porque nós morremos com Cristo. E ela, a morte, para sempre dará as costas para o mundo da idolatria e rebelião contra Deus. Ela sempre jogará a sua sorte com aqueles que adoram ao Senhor da glória. Ruth afirma que mesmo que ela morra, não queria que a devolvessem a Moabe, mas sim que fosse sepultada na terra de Israel, que é onde ela foi de fato sepultada. Ela corta os laços com o passado, até com a sua família e com todas as outras demais coisas. E esta é precisamente a consagração demandada por Deus para todos que se chegam a Ele. Algo menor resulta em absolutamente nenhuma salvação. Quando Ruth toma a decisão de seguir a Noemi, ela rompe todos os laços anteriores que prendiam a sua vida. Esta, na verdade, é a decisão que também nós devemos tomar quando tomamos a decisão de morrer com Cristo e ressuscitar através dele, isto para a vida eterna. Pois assim ficaremos nós dentro dos propósitos de Deus e ele nos guardará. O Salmo 37, versos 5 a 8 nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E aí diz o que ele vai fazer: fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia.
descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por meio do homem, que prospera em teu caminho, por causa do que leva a cabo os seus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isto acabará mal. Quando estamos amargurados, queridos, nós deixamos de perceber a beleza e a profundidade do amor que as pessoas nos dedicam. A vida nunca é um deserto quando nós somos consolados pelo bálsamo do amor. A amargura e o amor não podem coexistir, porque o amor transforma o vazio da solidão na plenitude da alegria. Confiemos, pois, no Senhor e olhemos ao nosso redor, assim encontraremos aqueles que Deus escalou para nos dar a mão, para nos amar, ajudando-nos a suportar as dificuldades. Terceiro ponto é que nós devemos saber que Deus pode transformar nossos dramas em vitórias. Noemi pensou que o seu destino era sofrer. Porém, ao chegar em Belém, resolve trocar o seu nome. No verso 20 ela diz: porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Essa declaração de Noemi não foi correta. O Senhor não tinha tratado Noemi com amargura. Os problemas, amados, que nos são permitidos pelo Senhor, são resultados da nossa má conduta e certamente não o são da parte dele. Muito ao contrário, como vencedor, ele vai nos dar um novo nome, como nos ensina Apocalipse 2, verso 17. Observemos que Noemi significa ditosa, feliz. Porém, ela pediu para ser chamada de Mara, ou seja, de amargura. Assim sendo, ela queria levantar um marco, e um marco definitivo para celebrar a sua dor. Ela estava olhando o seu passado, só se relembrando das perdas e suas desventuras. Mas Deus transformou as suas derrotas em vitória, como também transforma as nossas derrotas em vitória. Olhemos para frente, olhemos para o alto, olhemos para o autor e consumador da nossa fé. Ruth então casa-se com Boaz, um parente rico e remidor. E precisamos entender isso. Ruth 4, 9 a 11, 9 a 10 nos diz: então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, e Quilion e a Malom, e também tomo por mulher Ruth a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade, disto sois hoje testemunhas. Amados, desse casamento nasce Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Ruth, capítulo 4, verso 17 diz: as vizinhas lhe deram o nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. Assim nós podemos observar que Ruth faz parte da árvore genealógica de Jesus o Messias. Mateus capítulo 1, verso 5. Salmão gerou a Raabe, a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Deus enxugou as lágrimas de Noemi, restaurou sua sorte e colocou em seus lábios um cântico de vitória. Vejamos o que as mulheres de Belém disseram a respeito de Noemi. Ruth capítulo 4, verso 14 e 15.
Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome desse. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Queridos e amados, Jesus é o meu e é o seu Redentor. Tire os seus olhos do passado, das tribulações vividas. Olhe para Ele. Lembre-se que Ele é o autor e consumador da sua fé e tenha vida abundante. Qual a conclusão que nós chegamos? Noemi, queridos, pertence a uma longa linhagem de figuras canônicas que sofreram sem nenhuma culpa própria. O grupo inclui, para nomear alguns, José, Josué, muitos salmistas e Jó. A eles se reunirão mais tarde Esther, Daniel e outros. Como Jó e os lamentosos salmistas, Noemi não fica calada em sua aflição. Ela se sente abandonada, apesar de crer na bondade de Deus. Ela diz no capítulo 1, verso 6, então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Resta-nos, meus amados, fazermos um levantamento da nossa vida e verificarmos o que estamos vivenciando, se é fruto dos nossos erros, ou se Deus está desejando nos ensinar a vivenciarmos com fé a sua palavra. Dê uma olhada na sua vida, se examine, veja se o que está ocorrendo é fruto dos seus erros. Se for, peça perdão a Deus, confie nele, que ele mudará a sua vida. Exclua a amargura do seu coração. Seja um verdadeiro filho de Deus em Cristo Jesus. Amados, Deus sempre quer nos despertar, quer sempre nos mostrar que Ele nos ama. Não há vingança de Deus sobre nós quando nós o amamos, quando nós pedimos perdão em nome de Jesus pelos nossos erros. Ao contrário, o desejo de Deus é que tenhamos vida eterna, e Ele fará tudo o que for necessário para que a tenhamos. Muitas vezes nós passamos por dificuldades que podem nos causar amargura. Mas olhemos para Jesus, Ele enfrentou todas as suas lutas como Filho de Deus. Como o homem suportou o Calvário, a morte na cruz do Calvário. Porque Ele sabia que isso nos beneficiaria. E que através da sua morte, do seu sacrifício como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós teríamos vida eterna. O pão sacia a nossa fome física, mas o pão de Deus, que é Jesus, satisfaz todas as nossas necessidades espirituais. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, suplicamos o teu favor sobre o teu filho ou tua filha, que está neste momento amargurado por alguma tristeza que lhe foi causada, por alguma dor que lhe trouxe essa amargura no coração. Em nome de Jesus, nós suplicamos o teu favor sobre esta vida, Senhor. Tira essa amargura do coração. Permita que ela possa olhar para ti, ó Jesus, autor e consumador da nossa fé. E que tu, ó Deus, em teu próprio nome, possa ajudar esta pessoa a se reconciliar com Deus, pedindo perdão dos seus pecados
e confiando na tua palavra, de que herdaremos os céus e moraremos contigo nele. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam contigo, meu irmão, e contigo, minha irmã, hoje e sempre, assim como todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Tenha um bom final de semana e uma semana maravilhosa por vir. Até que nós nos encontremos através deste meio de comunicação ou na igreja num culto presencial. Um grande abraço e que o Senhor seja contigo sempre. Amém.